Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade com as sessões para elaboração do plano de negócios. Falamos sobre o sumário executivo, a análise de mercado e o plano de marketing. No plano de marketing, no vídeo passado, foi abordado sobre o mix de marketing, ou em português, composto de marketing, que é mais conhecido como os 4 P's. P de produto, P de preço, P de ponto de distribuição e P de promoção. Agora daremos sequência ao plano operacional. E o que envolve o plano operacional? Primeiro, ele está relacionado com o layout ou arranjo físico da sua loja ou da sua fábrica, da sua confeitaria, como estão arranjados os seus móveis, os seus maquinários, as suas máquinas, para que eu tenha aumento de produtividade, diminuição de desperdício do retrabalho, maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes na hora das vendas e melhoria na comunicação entre os setores e as pessoas. Bom, o que isso quer dizer? Vamos pensar o seguinte: eu tenho um escritório, ok? A pessoa que trabalha na recepção, ela tem necessidade de utilizar uma impressora com frequência. Só que a impressora que ela utiliza é uma impressora que é ligada em rede e ela fica em outra sala. Imagina o tempo que ela leva, né, para levantar da mesa dela, deixando o cliente esperando, para ir a outra sala, para pegar a impressão e voltar. Não era mais fácil se a impressora estivesse localizada próxima a ela, de preferência na mesma mesa em que ela trabalha? Então, isso faz com que, se eu tenho bem próxima de mim, aumenta minha produtividade e diminui esse tempo que eu tenho de deslocamento de um lugar para outro. Na mesma coisa, quando você pensa numa panificadora, qual é o local correto que vai fazer com que a minha produtividade seja maior? Que local que o forno tem que ficar localizado? A batedeira, o misturador, a fermenteira, não sei os nomes corretos, mas como eu devo posicionar na minha estrutura física para que a produtividade seja maior? E a área de vendas? É muito comum as pessoas preferirem pegar os produtos que estão na altura da visão. Inclusive, os hipermercados, eles vendem esse espaço, eles fazem parcerias de alguma forma para conseguir preços especiais com os seus fornecedores para que seus produtos sejam posicionados exatamente na altura dos olhos. Existem estudos que comprovam isso. Além disso, tem as gôndolas, né, de produtos que ficam ali exatamente ou nas pontas dos corredores, né, onde a pessoa sempre tem acesso e vai passando ali, ou eu esqueci como chama o local, mas no hipermercado você tem os corredores no sentido vertical, e na horizontal, normalmente, tem um espaço muito grande, e eles aproveitam esse espaço na horizontal para colocar produtos específicos, até produtos que estão com promoção, com desconto, para chamar a atenção do consumidor. E também, quando você está na fila, Americanas é um exemplo clássico, eu não me lembro de Tuiutaba em específico, mas todos os Americanas aqui, de Uberlândia, eu creio que sim. Quando você está na fila do caixa esperando, você tem que passar por um corredor que é cheio de chocolate. O que acontece lá? A pessoa vai pegando e comprando. Né? Nesse caso, eu estou falando em aumento de vendas, que está relacionado também ao plano operacional ou relacionado a vendas, não exatamente a uma fabricação de produto, mas estão correlacionados. A localização dos produtos, as localizações dos meus maquinários, as localizações das minhas máquinas,
Né? Não faz sentido deixar, se eu tenho um processo produtivo que tem etapas, não faz sentido deixar um maquinário da etapa 2 perto da etapa 7 ou 8. Então, que forma que eu tenho que fazer o arranjo físico dos meus móveis, dos meus maquinários, das minhas máquinas, de forma que eu aumente a minha produtividade e que não haja desperdício também. Ok? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Na verdade, essa imagem também é do manual do plano de negócios do Sebrae, tá? Do guia, do manual deles. E aqui o exemplo é de uma confeitaria, se eu não me engano. Aqui não tem o nome, mas acredito que seja realmente uma confeitaria. Aí que tem a área para confeitaria, forno, né, o espaço do forno, existe um depósito e um escritório, né? Os banheiros localizados aqui, o 1 é depósito para farinha de trigo, o 2 é a amassadeira, o 3 é a balança, onde está o 3, que eu não consegui visualizar ainda. Nós temos o 4 é a mesa de serviço. Não consegui localizar o 3 ainda, estranho. Eu passei muito rápido, enfim. 4 é a mesa de serviço, 5 é a divisora, que está aqui, 6, modeladora, o 7 está aqui, forno elétrico, terminou de moldar, fazer, você coloca já no forno, né? Os tabuleiros, o 8º, que está aqui, né? Que está próxima à área do forno. O 9º, a fermenteira, que está exatamente aqui. O 10º é o cilindro, né? E o 11 é uma pia. Então, esse é um exemplo, ok? Fornecido do plano de operações. E o que eu desejo que vocês façam no trabalho de vocês, no trabalho final, que vocês façam esse desenho também. Se vocês têm dificuldade para fazer o desenho no computador, podem fazer o desenho no papel, fotografar e inserir. É claro que se fosse um plano de negócios que você levaria para o investidor, eu sugeriria que você pagasse alguém para fazer esse layout da sua empresa. Dentro do plano operacional ainda, agora é relacionada à capacidade produtiva, ou à capacidade comercial, ou à capacidade de serviços, né? Eu preciso estimar a capacidade da minha empresa, ou seja, o quanto pode ser produzido, ou quantos clientes podem ser atendidos, quando eu estou falando, talvez, de uma estrutura que ofereça serviços também, não só vendas, não só a produção, né? E é importante reforçar que eu preciso da capacidade máxima de produção, ou serviço, ou de comercialização, o volume de produção ou de comercialização que serão iniciais, ou seja, quanto da capacidade eu vou utilizar no início do meu negócio. Pode ser que a minha capacidade da minha empresa tenha possibilidade de fabricação de 10.000 pães por mês. Só que é claro que no primeiro mês em que eu estou abrindo meu negócio, provavelmente eu não vou produzir 10.000 pães. Eu vou começar com quanto que atende a minha demanda inicial. Eu tenho que fazer uma estimativa disso. E até quando eu vou conseguir utilizar o potencial total da minha capacidade produtiva. Porque enquanto ela estiver parada também, você está tendo prejuízo. Prejuízo de quê? Você paga um local, né, o aluguel do local, e você não está usando 100% da capacidade dela. Você tem que contratar funcionários e não está utilizando 100% da capacidade de produção. Então, quanto mais rápido você conseguir utilizar 100% da sua capacidade e ter demanda para esses produtos, mais rápido você terá retorno do seu investimento. E é possível diminuir a ociosidade e o desperdício? Então, o que eu posso fazer com
Eu fiz uma massa, aí eu cortei partes da massa para fazer uns biscoitos, sobraram pedaços de massas que não são suficientes. O que eu faço com isso? Eu jogo fora? Existe uma forma de reaproveitar isso? Eu posso utilizar em outro produto? Isso pode ser guardado? Ou posso trabalhar com dois formatos de biscoito, um maior e um menor, para que eu aproveite 100% do meu material. Okay? E a ociosidade está relacionada a utilizar o potencial máximo. Se eu tenho uma infraestrutura que pode ser utilizada 24 horas, então por que não operacionalizar que essa fábrica funcione 24 horas? Tem demanda para esse meu produto? Se tiver, ótimo, vamos pensar numa capacidade de produção de 24 horas. Se não, ok, não tenho. O que eu posso fazer para aumentar a minha produção, diminuir a minha ociosidade? Eu posso começar a vender esses meus produtos para outros estados, né? Eu posso ter diferentes produtos, lançamentos de novos produtos. Tudo isso é questão de planejamento no meu plano operacional. Ainda dentro do plano operacional, aqui é importante registrar como que a empresa irá funcionar. Ou seja, como serão feitas as diversas etapas, etapa por etapa, da produção ou do serviço, da produção da mercadoria ou do serviço, né? E colocar quem são as pessoas responsáveis no processo produtivo. Assim como as pessoas responsáveis, eu preciso indicar que tipo de materiais eu vou precisar nesse processo produtivo, que tipo de equipamento, que tipo de insumos, para que eu possa ter um processo produtivo eficaz ou uma produção de serviço. Veja um exemplo que eu trouxe aqui, né? Qual é essa etapa da fabricação de uma calça numa confecção? Primeiro eu preciso do molde, né? Peguei o molde, eu vou para a mesa de corte, eu corto o tecido no formato do molde. Esse tecido, ele é levado desculpa, perdão. Eu vou para a mesa do corte, isso. E eu risco, né? Aí ela vai para a cortadeira elétrica e corta o tecido. Depois ela passa para a costura, faz a costura da calça, passa para a próxima etapa, que é o acabamento. Depois faz-se a embalagem e leva-se para a expedição, lugar onde vai ser expedido, vai ser enviado esse produto. Ok? Essa é a etapa de uma confecção. E geralmente nessas confecções eles têm assim grupos de pessoa. Um grupo de pessoas só fica na mesa de corte, só com a parte de corte. A outra fica com a parte de costura. A outra fica com a parte de acabamento. Outra responsável só para embalagem, como fosse realmente, se vocês pensarem, naquelas etapas de produção daquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Que ele só aperta parafuso e aí ele sai de lá só apertando parafuso, né? É mais ou menos isso que se quer ter uma ideia da etapa por etapa da produção da sua mercadoria ou até do fornecimento do seu serviço. Dentro do plano operacional, eu preciso indicar quais são os profissionais ou perfis de pessoas que eu preciso para produzir o meu produto ou serviço. Então, eu tenho que colocar quais são os cargos e quais são as qualificações necessárias. Então, eu preciso de um padeiro? É claro, qualificação necessária, eu preciso que a pessoa saiba, né, fazer pães, ou outras coisas, um confeiteiro, eu preciso de um vendedor, de um caixa, né, o vendedor, na verdade, seria um atendente, talvez. Se eu vendo diretamente para outras empresas, outras padarias menores, aí eu preciso de um vendedor, eu preciso de um entregador, e aí eu vou colocando quais são as qualificações necessárias aqui. Okay? E eu tenho que incluir também os sócios, como que cada sócio ele vai contribuir com o meu negócio, qual qualificação necessária que ele possui para que ele tenha um cargo ou a função dentro desse meu empreendimento. Tá?
Deixa eu voltar aqui. Isso. Bom, o plano operacional, ele é bem mais enxuto, né? Bem menor. Ele não tem tantos detalhes como os outros planos. E nós vamos dar seguimento aqui nesse vídeo ainda para o plano financeiro, que ele é bem mais detalhado. Só como eu já expliquei para vocês, nesse plano financeiro eu vou mostrar quais são todas as etapas que envolvem o plano financeiro, mas para o trabalho final, vocês desenvolverão apenas algumas etapas. Não vou cobrar o plano financeiro completo. Então, vamos dar início no plano financeiro. O plano financeiro, ele está relacionado ao investimento total que será feito nesse empreendimento. E esse investimento total, ele corresponde pelos investimentos fixos, pelo capital de giros e pelos investimentos pré-operacionais. Ou seja, investimentos que eu preciso fazer antes que a minha fábrica, a minha empresa, a minha loja entre em operação. Dentro do capital de giro, eu tenho que estimar qual que será o meu estoque inicial, o que eu preciso de estoque inicial para iniciar a empresa e qual é o valor mínimo que eu preciso ter em caixa na empresa. Vamos começar falando sobre estimativa de faturamento mensal. O que é o faturamento mensal? É a quantidade de produtos ou serviços vendidos e vezes o preço de venda, então eu teria aí o meu faturamento mensal. Então, ele coloca, tá? Produto 1, produto 2, 3, 4. Na verdade, seria até melhor você, ao invés de colocar 1, 2, colocar produto mesmo. O pão, o biscoito, a bolacha e etc. aqui. Dentro aqui, eu vou fazer uma estimativa de quanto que eu acho que eu vou vender durante esse mês, né? Mensal. Então, em um mês, eu consigo vender quantos pães? Baseado como? Da minha ideia, claro, eu tenho que fazer uma pesquisa aí de mercado para saber quantos pães as padarias, em geral, qual é a média que eles vendem, para que eu possa colocar na minha estimativa também, ok? Sempre, gente, tudo que eu tenho que fazer baseado em alguma coisa, ou uma pesquisa de mercado, ou uma literatura, uma leitura, o que os especialistas falam, eu tenho que buscar alguma fonte, não é tipo, esse mercado vende 100 pães por dia, vou falar, não, eu quero 1000. Não vai acontecer, ok? A não ser que você tenha uma estratégia diferenciada, que você vai ofertar isso diretamente para um público diferente que as demais padarias ofertam, né? Qual que é o preço unitário? E aí, claro, multiplicando a quantidade de preço vendido ou estimativa de vendas vezes o preço, eu vou ter aqui meu faturamento total no fim do mês, ok? Opa. Falando sobre a estimativa dos custos de comercialização, ou seja, quanto de custo eu tenho para comercializar o meu produto ou serviço, né? Então, lembrando que esse produto ou serviço, eu tenho um custo da produção, e eu tenho um custo também de comercialização. E aqui ele fala exatamente quanto que eu vou gastar para comercializar. Como assim? Eu vou gastar para comercializar? Sim, eu tenho um custo de comercialização. E esses custos referem-se ao quê? Basicamente, impostos federais, estaduais e municipais e o custo, os gastos com vendas. Quanto que eu pago de comissão? Qual é o meu custo com propaganda, com a promoção? Se eu ofereço pagamento via cartão de crédito, qual que é a taxa de administração do cartão de crédito? Ou a taxa de administração do cartão de débito? Tudo isso tem que entrar na estimativa dos meus custos de comercialização. Aqui eles listaram todos os impostos, lembrando que quem opta pelo Simples é um tributo único, né? Uma porcentagem única aqui. Então, você vai lá, pega a porcentagem do Simples, é para o faixa, não lembro direito. A gente tem até pesquisar esse Simples. Eu vou colocar o meu faturamento estimado, que foi feito no quadro anterior, e aqui eu terei o meu custo total, quando eu calculo todos os impostos, mais os gastos com comissões, propaganda e a taxa de administração do cartão de crédito. Okay? Caso eu não opte pelo Simples, eu tenho os demais
impostos que nós já conversamos em vídeos anteriores. Okay? Lembrando que, além da propaganda, né, eu posso incluir aí o custo também das minhas promoções, de toda a propaganda, e aí finalizar quanto que eu tenho aí de custos de comercialização. O próximo item está relacionado à apuração dos custos dos materiais diretos ou mercadorias vendidas. Ou seja, eu quero saber qual que é o custo unitário do meu produto ou, claro, dos meus serviços. Okay? Então, eu tenho CMD, custos materiais diretos, e CMV é custo das mercadorias vendidas. Quando eu falo materiais diretos, eu estou falando da fabricação, e aqui eu estou falando das vendas. Então, como eu falei anteriormente, eu prefiro até que seja, ao invés de usar números aqui, mas que você coloque o que é o produto ou serviço, a estimativa de vendas de cada produto ou serviço, okay? O custo unitário de materiais ou aquisição, e aqui eu vou ter o custo do materiais direto e o custo de mercadorias vendidas. Então, primeira estimativa, quanto que eu vou vender? 30, né? Qual que é o meu custo Qual é o meu custo de materiais direto ou meu custo de aquisição quando eu vendo uma mercadoria? Né? É tanto esse meu custo. E aqui eu tenho os custos diretos aqui. Ok? Os custos com a mão de obra, claro que qualquer prestação de serviço ou produção de serviço, ou a produção de uma mercadoria, eu preciso ter pessoas no meu processo produtivo. Então, quem são essas pessoas? Quem que eu preciso? Eu vou numerar aqui quais são as funções que eu preciso. Eu preciso de vendedores, eu preciso de secretária, eu preciso de entregadores, eu preciso de um caixa, o que eu preciso? Numere todas as funções aqui, coloquem quanto de cada função eu preciso, né? Eu preciso de 3 vendedores, 1 caixa, 2 entregadores, qual que é o salário mensal dessas pessoas, né? Lembrando que para um funcionário que trabalha, né, 40, 44 horas, não pode ser pago menos que o salário mínimo, né? E vocês lembram da palestra também com a Lucileia Lemos? A Lucileia falou das questões dos encargos sociais, que pode chegar até 83% do valor mensal. Né? E aí, quanto que isso responde para os encargos sociais aqui? Se eu pago um salário, o salário mínimo é mais que 1.000, mas vamos supor 1.000 para fazer uma conta mais direta. Se é 83%, então eu vou ter que pagar 830. Então, qual que é o meu custo final? Multiplicado pelo número de empregados, eu tenho 1.830. Mas se eu tiver 2 funcionários, eu vou pegar 1.830 e multiplicar por 12 para ter o valor final aqui dos custos de mão de obra. Opa! Sempre esqueço que tem que usar page down aqui. Falando sobre a estimativa do custo com depreciação. Né? Todo maquinário, ele tem um tempo de vida útil. E aí, depois que ele perde, cada ano, ele vai diminuindo o tempo de vida útil, eu tenho que fazer com que no final da sua vida útil, o valor dele seja 0. Então, se eu comprei um maquinário no início do meu processo produtivo, né? Vamos supor que comprei aqui uma máquina de costura. E a estimativa de vida útil dessa máquina são de 5 anos. E ela custou 5.000. Então, de forma bem básica, tá? Existem outras formas de fazer esse cálculo com correções, que são muito mais elaboradas. Aqui eu vou mostrar para vocês a forma mais simples, é usar uma depreciação anual, que eu vou pegar esse valor de 5.000, dividir pelos 5 anos, eu achei o valor anual,
né? Peguei o anual, dividi por 12 meses. Então, a cada mês, ela diminui no valor dela R$ 83,33. Então, ela custa 5 mil, daqui a um mês, ela vai custar 5 mil menos 83,33. Aí passou, eu vou ter no segundo mês 5 mil menos 2 vezes 83,33. E assim por diante, até zerar o valor desse bem para mim, para a minha empresa. Então, geralmente, eu faço isso com todo o meu maquinário que eu tenho na empresa, né? Posso fazer isso com o carro também, que eu tenho, ele tem um valor e com o tempo ele vai diminuindo o valor do bem, tá? É a depreciação, chamada depreciação. Esse quadro é para fazer estimativa dos custos fixos operacionais mensais, né? E aí eu vou fazer uma ressalva do que refere a esses custos fixos e quais são as diferenças entre custos fixos e custos variáveis. Eu trouxe até uma definição, né? Os custos fixos são todos os gastos que não se alteram em função do volume de produtos ou da quantidade vendida em um determinado período. Então, se eu vendi 10, vendi 15 ou vendi 20, ou se eu produzir 10, 15 ou 20, o custo se mantém inalterado. É o mesmo custo. É o exemplo do aluguel. Independentemente da quantidade que eu produzi ou que eu vendi, o valor do aluguel ele não vai mudar. O do condomínio também, do IPTU também. Okay? Então, se em um determinado mês uma empresa sofre uma queda em vendas, ainda assim pagará os custos fixos, como aluguel, condomínio, contador, os salários, não haverá diferença, tá? A própria água e energia. Eles são fixos porque são pagos normalmente, independente do nível de faturamento do negócio. Vocês vão perguntar para mim, e a energia elétrica e a água, né? Ou o próprio telefone. Porque se eu pensar em aluguel, condomínio, IPTU, honorários do contador, prolabore, manutenção dos equipamentos, salários, né? Material de limpeza, escritório, elas são mais ou menos, independentemente se eu vendo mais ou se eu produzo mais ou menos, são valores fixos, ok? Mas no processo produtivo eu preciso da água. E a água vai ter um valor dependendo do volume de água que eu utilizo. Então, se eu produzo 100 ou se eu produzo 1.000, existe essa diferença. Como que eu vou calcular? Ela tem que entrar em dois lugares, no custo fixo e no custo variável, porque ele varia. Como que eu vou fazer essa diferença? Eu vou pegar o valor médio, né, que eu pago aumentando ou não aumentando, provavelmente uma tarifa, aquela tarifa mínima da água, e ele vai como custo fixo. O restante que varia, aí ela entra como variável. Então, tem dois formatos. Eu divido essa conta numa parte que ela é fixa, porque mesmo que eu venda ou não venda, eu produza ou não produza, eu tenho que pagar a taxa básica, a tarifa mínima de água, que é verdade para energia elétrica também. Né? Sempre tem uma tarifa mínima para a manutenção do escritório, para o atendimento geral, independentemente se eu aumento ou diminuo o valor. O telefone também, sempre existe uma tarifa, aquele plano que você pagou, que usando ou não usando, você vai ter que pagar de qualquer jeito. Agora, eu falei assim, não, mas eu faço telemarketing. E aí, aumenta a tarifa, então isso é um custo variável, porque ele varia conforme o uso do telefone. Mas aí, como é que eu faria essa divisão? Eu faria uma parte da divisão do valor no custo fixo e a outra parte para o custo variável. Não entraria nessa tabela, porque, desculpa, esse quadro, na verdade não é tabela, né? Nesse quadro, porque aqui eu estou falando simplesmente dos custos fixos operacionais mensais. Em outra tabela, que envolve o custo variável, ela entraria lá, exatamente na parte de custos variáveis. Então, os custos variáveis são aqueles que variam, aumentam ou diminuem
de acordo com o volume produzido ou vendido. Vendi mais, eu tenho um custo maior. Vendi menos, o custo cai, zero. Né? A energia, produzir mais, aumenta. Eu produzir menos, diminui. Mas existe aquilo que eu falei para vocês, aquilo que eu tenho que pagar de qualquer forma, que eu vou ter ou uma taxa básica mínima, ou porque eu tenho um escritório, o escritório só utiliza mais ou menos aquela média, né? Não vamos falar em termos específicos, gente, porque a energia elétrica às vezes dá uma variada mesmo no escritório. Mas qual que é o valor médio ali, né? Qual que é o valor médio de uso? Ok? Espero que esteja mais claro em relação aos custos fixos e aos custos variáveis. Bom, esse quadro aqui, que o Sebrae trouxe, ele colocou, né, o aluguel, o condomínio, IPTU, água, energia elétrica, telefone, honorários do contador, Prolabore, que é a retirada mensal, que é feita pelos sócios, né, manutenção dos equipamentos, se eu preciso fazer manutenção mensal nos equipamentos, se a manutenção é semestral, salários e encargos, que não muda, na verdade, ele vai ter uma parte variável também quando tiver hora extra, mas aí essa hora extra, ela entra no custo variável. Material de limpeza, desde que ela não é utilizada no processo produtivo, e a cada processo produtivo eu tenho que limpar, e quanto mais eu produzo, mais eu gasto, eu vou ter uma parte que é fixa e uma parte variável. Material de escritório, combustível, né? Taxas diversas, serviços de terceiros, depreciação, que é aquele valor fixo que nós temos, e outras despesas que não foram mencionadas aqui, mas são inerentes do negócio que você, do serviço que você presta, ou então da mercadoria que você produz. Bom, dando continuidade, né? Além disso, nós temos demonstrativo de resultado dentro do plano financeiro, indicadores de viabilidade, ou seja, quando que eu vou chegar no ponto de equilíbrio? O que é o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é aquele que eu consigo encontrar um equilíbrio entre os meus custos, o meu investimento e sem ter perda. É um ponto entre a minha despesa é igual o que eu faturo. Isso é o ponto de equilíbrio. Okay? A lucratividade, quando eu vou ter lucro? A partir de quando? 1 ano, 2 anos, 1 mês? No primeiro mês eu consigo ter lucro? Provavelmente por quantidade de você fez investimento inicial, não vai ter lucro, né? No segundo, no terceiro, no quarto mês, no sexto mês. Por isso que, se for a partir do sexto mês, até o sexto mês, eu preciso de um capital de juro para que eu capital de giro, não de juro, para que eu consiga pagar, honrar as minhas dívidas até o sexto mês. Rentabilidade, ou seja, quanto que eu tive de rentabilidade no capital que eu investi, no capital social. E o prazo de retorno dos investimentos, quanto tempo levará para que eu tenha um retorno desse investimento que eu fiz no negócio? 1 ano, 2, 3, 4, 5, depende do seu negócio, depende do montante de capital social que você precisou investir no negócio. Quanto maior, claro, mais tempo vai demorar para você conseguir ter retorno desse investimento. Nós finalizamos aqui o plano financeiro. Okay? Lembrando que eu já deixei para vocês em detalhe no Google Classroom quais são os itens que vocês expandirão sobre o plano financeiro. O próximo item é construção de cenários e avaliação estratégica. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, finalizando o plano financeiro, e nós retornamos no próximo vídeo com os 2 últimos tópicos. Até lá, pessoal!